Olá, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é Por que ser terapeuta? Vamos contar a nossa história, de como nós nos tornamos terapeutas. Eu e a Luciana. Olá, boa noite. Oi, Tudo bem? tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Posicione só melhor a sua câmera para iniciar. Sim? Agora está melhor. Um pouquinho mais perto, tá bom. Tá me ouvindo bem aí? Tá vendo e ouvindo bem? O pessoal tá vendo e ouvindo bem? Vou esperar o pessoal responder aí, mas vamos conversar, né? A nossa live de hoje é Por que ser terapeuta, o tema, né? E nós vamos contar aqui a nossa história de como foi que chegamos a trabalhar nessa área, né? Isso. Vamos nos apresentar, né? O meu nome é Luiz Carlos, eu sou terapeuta quântico, já trabalho há quase 10 anos nessa área. Eu trabalho com terapia presencial e à distância. Trabalho com barra de Access, com EFT, com terapia de acesso ao campo energético e com várias outras técnicas bem interessantes que têm um resultado muito rápido. E agora, Luciana se apresenta. Meu nome é Luciana, né? Eu também estou nessa atividade há um tempo. Eu trabalho com as barras de Access, trabalho com a hipnose, né? Com a hipnoterapia e também com limpeza energética de casas, né? Ambientes, apartamentos que seria no caso conversando com entidades, né? Fazendo a limpeza energética. Uhum. Muito bem. E você quer iniciar falando como você se tornou terapeuta? Ou quer contar alguma história antes? Quer explicar alguma coisa antes? Não, você pode iniciar e depois eu dou continuidade. Certo. A minha história é bem longa, mas eu vou tentar Resuma. resumir. Vou tentar resumir o máximo aqui para o pessoal entender. Bom, há muitos anos eu sempre me interessei nessa área de terapias, na área de medicina, e eu trabalhei já com muitas coisas, com muitos tipos de trabalhos diferentes, e chegou a uma época que ficou muito pesado para mim trabalhar com essas áreas, e houve um acúmulo emocional muito forte. Esse acúmulo emocional trouxe para mim muitos sintomas negativos que eu não estava acostumado a lidar com isso aí, né? Então, esses sintomas negativos me pegaram de surpresa, começaram a aparecer aos poucos, e era tipo aquela coisa, né? Uma vez por mês começava a dar um probleminha, aí eu ignorava, depois vinha uma vez por semana, depois vinha uma vez por dia, depois vinha várias vezes por dia, e chegou a um ponto de ficar continuamente o problema me incomodando, né? Que eu acabei, depois de muito tempo, descobrindo que era a síndrome do pânico, era a ansiedade, quase evoluindo já para uma depressão. Então, a partir daí, eu comecei a procurar a medicina tradicional. Na medicina tradicional, eu sempre ia e eles diziam assim, para você ficar bom disso, você tem que parar totalmente o que você faz, você tem que parar de trabalhar, você tem que parar de exercer todas as suas profissões. Aí eu dizia, e aí, por quanto tempo? Quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar? Aí ela disse, tempo indeterminado, até passar os sintomas. Aí eu disse, mas eu não posso, né? Na época eu sempre vivi do meu trabalho.
né? E aí ela disse assim para mim, a psicóloga que me atendeu, né? Se você não deixar o seu trabalho, você nunca vai ficar bom disso. E começou a me passar para outros médicos e passar para o psiquiatra, e ele começou a querer receitar medicamentos, que aí já, a partir daí eu já comecei a não aceitar tomar medicamentos, não aceitar, porque eu sabia que ali era um caminho sem volta. Você Medicamento fez ia ser bem. um caminho sem volta para minha vida, né? Hoje eu não estaria aqui se eu começasse a tomar esses medicamentos. Então eu procurei várias alternativas, foram muitos anos de pesquisa, não foi muito fácil descobrir a terapia quântica, não. Foram muitos anos de pesquisa, pesquisei técnicas diferentes, pesquisei dicas que o pessoal dizia que a pessoa tinha que fazer, né? Relaxar mais, parar um pouco mais, modificar as atividades diárias. E eu notava que tudo funcionava mais temporariamente, nada era assim definitivo. Era tipo um quebra-galho, que qualquer coisinha que eu me estressava, começava a voltar tudo. E aí eu ficava pensando assim, não, não é possível, eu vou ter que, para me livrar disso, eu vou ter que acabar tomando o medicamento, não é possível isso. E aí não, eu continuei buscando, só para você ver, passei uns 5 anos buscando uma solução para essa situação. E sofri muito com os sintomas. Era aquele sintoma que a gente achava que ia morrer todos os dias, né? A qualquer momento poderia dar um problema e morrer, e desmaiar, e passar mal, e bater o carro, né? E eu fiquei sem confiança para fazer nada sozinho com esses problemas. E aí, até que depois de um bom período de tempo, eu descobri alguns produtos, alguns produtos quânticos, que começaram a aliviar essa situação, mas ainda não era 100%. Vamos dizer que eu consegui melhorar faixa de 40%, né? Ainda ficou o restante faltando tratar. Então, por uma sorte, um amigo meu me pediu para fazer uma pesquisa sobre o EFT. Eu não sabia nem o que era EFT, não sabia o que significava isso. Eu nunca tinha visto na minha vida sobre isso aí. E aí eu comecei a fazer a pesquisa para ele, uns vídeos, e comecei a aplicar. Não custa nada, parece uma besteira, mas eu vou fazer, para ver o que vai acontecer. E aí a minha sorte foi que a primeira vez que eu apliquei o EFT, eu senti um efeito. Senti um relaxamento e disse, alguma coisa aí funciona. Porque eu relaxei de uma forma bem legal, né? Então eu disse, eu vou começar a pesquisar melhor sobre isso daí, porque isso é interessante. Parece ser uma solução interessante. Então eu comecei a pesquisar sobre o EFT e descobri muitas informações e muitos conceitos que eu nunca tinha visto na vida. Esses conceitos que todo terapeuta conhece, né? De não guardar rancor, de não ter raiva, não ficar remoendo coisas do passado. E eu comecei a seguir esses conceitos e comecei a aplicar EFT em tudo que existia em mim, sobre que eu encontrava assim que fosse problema. E aí, a partir daí, sem a ajuda de ninguém, sozinho, eu consegui limpar todo esse problema que eu estava passando, né? Foi uma coisa muito interessante. O efeito da EFT, para quem nunca passou, ele é um efeito bem incrível no corpo da gente, né? Não sei se você já conhece, Luciana. Eu fiz uma vez, é muito bom mesmo. É de Aham. imediato, né? Você sente o efeito de imediato. Consegue imediatamente sentir o efeito, e tem coisas que você desabilita imediatamente mesmo. E fica para sempre desativado. Então, no momento que eu consegui descobrir o X da questão e tratar com a EFT, eu senti um efeito muito forte no meu corpo, como se fosse assim, dividido aqui, no meio da cabeça aqui, uma divisão, como se fosse um lado ficou dormente e o outro lado ficou normal. Justamente o lado que estava acumulado o problema ficou totalmente dormente. Ficou a cabeça dividida aqui no meio, dormente. E aí, logo após essa sensação, eu já comecei a me sentir melhor, embora estava sentindo aquela dormência, né? Então, para passar essa sensação de dormência, foram vários dias. E aí, foi passando a sensação e foi passando também
o mal-estar que eu sentia e aquelas sensações ruins, né? E eu ficava já, eu não estava acreditando que aquilo ali tinha dado certo, né? Assim, o FT não, é EFT. Pronto. A EFT resolveu o meu problema, de primeira, assim, rapidamente, poucos dias de aplicação. Então eu ficava assim, sem acreditar, e esperando, porque tem sempre aquela situação que a gente sabe que vai chegar o problema para atingir a gente, né? Então eu ficava fazendo alguma atividade e pronto, já sabia que aquilo ali vinha. Eu ficava esperando e aquilo não aparecia mais. O problema não vinha mais. Aí outra situação que ele aparecia, eu ficava esperando e não aparecia mais. Então pronto, aí eu comecei a me acostumar a viver sem o problema, né? Eu já estava acostumado a viver com o problema. E aí eu comecei a me acostumar a viver sem ele. E me acostumei agora. E é muito melhor a pessoa se acostumar sem o problema. Então, Com a partir certeza. daí, a partir daí eu comecei sabe quem trabalha com terapia, quando sente o efeito dela em si, começa a pegar um vírus. Sabe qual é o vírus? É o vírus de querer que todo mundo passe por isso também. Né? Todo mundo querer trazer esse benefício a todos. Esse é o vírus que todo terapeuta tem dentro. É o É, vírus de querer que todo mundo se cure através do que você aprendeu, né? é, Então, eu fui começar a me especializar, comecei a fazer cursos. Na época que eu aprendi isso, não tinha curso aqui em Natal, e eu comecei a viajar e fazer cursos fora, né? Eu comecei a descobrir também novas técnicas, e foram muitas histórias interessantes, né? Aí, a partir daí, eu comecei a me especializar cada vez mais e atender pessoas, né? Depois de alguns certificados, eu já comecei a fazer os atendimentos. E a partir daí, depois que eu passei por aquela situação comigo, de me recuperar, foi muito mais interessante fazer isso com as outras pessoas. Porque aí foi a hora que eu via que os meus problemas não eram nada em relação ao que as outras pessoas tinham, né? O meu problema era o mínimo. Quando eu comecei a tratar os problemas que as outras pessoas tinham, as histórias que elas contavam, eu cada vez ficava mais impressionado. Tinha vez que eu ficava muitos dias assim, refletindo sobre o problema que aquela pessoa tinha e como ela conseguiu sobreviver até ali com aquilo que ela passava, né? Então, eu passei já por muitas histórias que depois eu vou até fazer outra live contando as histórias interessantes que eu passei. E a partir daí eu até hoje faço esses tratamentos, já consegui ajudar muita gente. No início, sabe, vem aquela sensação inicial que é assim: se eu conseguir ajudar uma pessoa só, como eu me ajudei, para mim o meu objetivo de vida já está ok. E aí você fica querendo cada vez mais, ajudar mais pessoas. E isso não tem mais fim, fica sendo a sua alegria de viver, trazer o benefício para as outras pessoas, né? E também, a partir disso, eu descobri quanto as pessoas estão sendo enganadas pelos medicamentos, né? Pelo tratamento medicamentoso, né? Que acabam passando medicamentos controlados para a pessoa tomar para o resto da vida, sem necessidade. Na verdade, o medicamento era para ser só um controle temporário sobre um problema que a pessoa está fora de controle. Mas e o tratamento certo mesmo seria fazer a terapia. Hã? apertar aí no coração. Ah, sim. O pessoal tem que apertar aí no coração também para ajudar, para chegar mais gente. Então, pronto, eu cheguei até aqui agora, né? Conversando com você e explicando sobre essa história, né? Agora pode contar a sua também. Eu fiz um resumão aqui, né? É, a minha começou assim, eu sou formada em serviço social, né? E na época eu pagava uma disciplina de psicologia, a professora passou um livro, o livro era Porque Fazer Terapia, e quando eu li aquele livro, né, tinha que apresentar um trabalho, eu me vi naquelas histórias, né? E aí eu vi que eu tinha coisas para
curar dentro de mim, né? E daí eu procurei o Centro de Psicologia na época da UFRN e peguei um encaminhamento e fui fazer a terapia tradicional, né? Com psicólogo. E aí, assim, na época, eu não trabalhava e dependia exclusivamente de ônibus. E o local da clínica era bem em contramão, eu tinha que pegar, saía da universidade, pegava um ônibus, depois pegava outro, Uhum. andava e saía de lá tarde, assim, já de noite, aí também tinha tudo isso, mas assim, eu, naquele momento, assim, eu escolhia aquilo para mim, né? Assim, me conhecer, né? Que a terapia é um autoconhecimento, e entender algumas questões, né? Porque eu era a Bob Esponja psíquica da família, eu absorvia muitas coisas Sim. que eu via, né, das pessoas, da família, e aquilo ali acabava trazendo muitos desconfortos, né? Muitas angústias. E aí na Uhum. terapia eu descobri que eu tinha que me autoconhecer e me ajudar, né? E aí foram 3 anos, e após esses 3 anos ela me deu alta. Foi super válido na época, né? Porque ali é um momento que você tem, um espaço que você tem para falar, você não é julgada, Uhum. mas passou, né? Aí passado alguns anos, que não quer dizer que quando você faz uma terapia tradicional ou uma terapia holística, que você não precise retornar, né? Às vezes, muitas vezes surgem outras questões que você precisa trabalhar e você tem que estar aberto para buscar ajuda quando for necessário. E aí eu já tinha Aham. ido em outros psicólogos, mas quando eu saía não era a mesma coisa. Então, assim, ficou aquele desconforto em mim, né? Porque Uhum. assim já não fazia mais sentido, né? Naquele tempo fez, já não fazia mais sentido. Até que um Uhum. momento Ah, voltou. Ah. Uhum. 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 Ah, tem uma pessoa aqui que está dizendo que está sem som, mas você está ouvindo o meu som aí, não está? Estou ouvindo, eu estou ouvindo. Tá bom, pode continuar. Eu acho que deve ser só no dela. Uhum. 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 Aham. Uhum.
Só um minutinho. O pessoal está reclamando que está sem som, mas eu não estou entendendo que aqui está saindo som normal. É, sim. Então, o pessoal reclamando aí. Aqui está ouvindo normal. Deve ser coisa do Instagram. Esse Instagram tá muita live e fica meio doido. Mas continua falando, não precisa falar em cima não do microfone que eu tô vendo. Você pode deixar normal que dá para ouvir. É. E aí, pessoal, escreve mais aí se está conseguindo ouvir. O som da Luciana ninguém escuta, certo? Então vamos fazer assim, eu vou tirar e colocar você de volta para ver se o som melhora, certo? Tá, vou ver aqui. Pronto, vou adicionando ela aqui novamente, vamos ver se o som aparece. Oi, Fala aí. estão ouvindo? Pronto. Eu estou ouvindo normal. Pessoal, tá ouvindo ela aí? Vai falando aí, Luciana. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá aí um joinha, ou então escreve não. Ou escreve sim. Vai falando, aqui o som tá saindo. Mas ninguém falou nada, né? Agora Agora tá, tá. ó. Agora tá. Pode falar. E agora? Eu começo tudo de novo? Pergunta aí o pessoal se conseguiu entender a sua história. Vocês Conseguiu conseguiram entender? entender? Vocês ouviram até que parte? Agora deu certo. Eu acho que talvez tenha que começar de novo aí, pelo menos é uma boa parte, né? Então, assim, eu vou resumir, né? Faça um resumo. Deixa eu ver. Eu falei, né, que a minha história e meu contato com a terapia, primeiro começou com a terapia tradicional com psicólogo, na época que eu fazia faculdade, né? E aí, por 3 anos, eu fiquei fazendo terapia, né, até receber alta. O Uhum. local era contramão, mas assim, como era uma escolha minha, então eu persisti e fiz o tratamento conforme, né, tinha que ser. Depois de Uhum. uns anos, eu procurei outros terapeutas, né, outros psicólogos, mas aí eu percebia que aquilo não estava mais atendendo às minhas necessidades, né? Eu estava buscando algo mais, mas eu não sabia. Até assim, até então, as práticas integrativas, as terapias holísticas, elas não eram tão divulgadas como hoje, né? Não tinha, as pessoas não tinham tanto acesso e tanta informação com relação a isso. Até que eu vivi 2 momentos da minha vida em que eu tinha uma espécie de apagão. Eu ia, tipo, uma primeira vez eu fui buscar minha filha na escola, eu fazia aquele percurso todos os dias, e aquele caminho apagou da minha mente, eu não sabia chegar, né? Isso aconteceu de uma escala, né, para outra, uma semana, e aí foi quando eu procurei um neurologista, e ele deu como ansiedade, né? Uhum. Passou um remédio, conhecido aí a fluoxetina, e pediu para procurar um Ah, psiquiatra, e eu não aceitei. Eu disse, eu não aceito tomar esse tipo de remédio, né? Até que, assim, eu já usava a homeopatia, né? Assim, eu sempre gostei, assim, de procurar coisas novas, sempre fui muito aberta com relação a isso. E ela me passou um floral, mas eu disse, aí depois eu conversei com ela e eu disse que eu queria, assim, algum local que eu pudesse conversar, que pudesse ir para alguma outra terapia. Quando ela me indicou uma pessoa, quando eu cheguei, era o Reiki, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o Reiki, e lá a gente conversou, e eu recebi algumas sessões. E na primeira sessão, eu já vi, assim, um resultado, porque eu conseguia sentir aquela energia em mim, e eu uhum. consegui, assim, com pouquíssimas sessões, coisas de menos de um mês, eu me senti mais autoconfiante, mais positiva,
com mais disposição, né? E uma das coisas, assim, eu já dirigi há 10 anos, mas eu não fazia baliza, porque eu achava que o carro não cabe aqui, porque o carro era grande, não cabe, e eu nunca fazia, porque eu não tinha medo de bater, aquela coisa, e depois que eu comecei a fazer o reiki, um dia eu passei por uma vaga, vou botar o carro aqui, o carro entrou e pronto. É isso e pronto, né? E aí fui Aham. descobrindo, fui testando várias ferramentas em mim, né? As constelações, a reflexologia, a Theta Healing, PT, cristaloterapia, né? Muitas coisas, as barras de Axis, né? A hipnose, né? E aí eu dizia, não, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer algum desses cursos, porque se foi uma coisa que deu certo para mim, que eu vi que resolveu por tão pouco tempo, né? E coisas assim que eu tinha levado para a terapia tradicional e que não tinha resolvido, e com apenas poucas sessões eu vi o resultado. Então, eu vi se foi uma coisa que foi contribuição para mim, que me ajudou, eu poderia também fazer esse trabalho com as pessoas e ser contribuição. E o meu principal objetivo é justamente ser contribuição na vida das pessoas, né? Então, assim, hoje eu Sim. trabalho com as barras de Axis, né, com a hipnoterapia. O meu foco são mulheres, né, para justamente trabalhar esse ponderamento, né, principalmente mulheres aí que estudam, né, para concurso, para Enem, e as que não estudam também, né, e poder ver elas com essa expansão da consciência, elas bem, como eu já me senti e me sinto hoje com as práticas, né, porque assim, o objetivo das práticas integrativas, e o Luiz pode confirmar isso, não é a gente prender o cliente, né, assim, por Sim. vários, por meses, por anos. É justamente esse trabalho de energia para a gente fazer e a pessoa sentir de imediato. Agora, tudo isso, o compromisso primeiro tem que partir dela, né, ela tem que ter esse compromisso Aham. com ela, de vir aberta, né, para receber a técnica, né, a ferramenta, e de estar Uhum. ali para se ajudar, né? A gente apenas é um instrumento, né? E que a gente está ali para aplicar o que nós aprendemos, o que nós investimos através dos cursos, mas se a pessoa vem e ela não vem aberta para escolher, aquilo não funciona. E eu posso também falar por experiência própria, porque eu tive oportunidade de depois passar por outras práticas. E eu fui Uhum. super fechada, né, cheia de muros, de barreiras, e a coisa não fluiu, né, e a culpa não foi da terapeuta, né, a culpa foi minha porque eu não estava aberta naquele momento para receber. Uhum. E assim, é bom a pessoa ler sobre a ferramenta, sobre a terapia, né, e depois ela vir Uhum. experimentar, para ela poder tirar as Aham. conclusões, porque só experimentando é como a gente tem como dizer, né? Mas é assim, para Exatamente. mim, o principal de tudo é você fazer as escolhas e você Uhum. vir aberto para receber. E a gente consegue ver isso quando a gente faz nossos atendimentos, a melhora nas pessoas de imediato, assim, com poucas sessões, né? E acho que Exatamente. assim, a gente poderia falar agora um pouquinho, né, Luiz, de pessoas que a gente atendeu, a gente citar só os casos, né? Não Aham. citar os nomes, assim, citar os casos do que a pessoa trouxe, né? Porque as pessoas vêm com dores, né? Com dificuldades, né? Com dores na alma. E Aham. como o trabalho de terapia quântica, ele tem um trabalho de energia, então a gente está ali se doando, né? E a partir do momento que a pessoa também está se curando, a gente também está sendo curada, né? E Exatamente. por isso, sim, e por isso que o tema foi esse, porque né, ser terapeuta, né? Porque nós vivemos muitas coisas que hoje alguém aqui que está nos ouvindo pode estar passando e de repente está aí perdido, né? Porque são tantas informações, tantas coisas, e a pessoa já buscou, né, várias alternativas e ela não conseguiu, né? Não teve sucesso. Aham. E a terapia é uma das formas, né? Sim, É com um certeza. caminho dos caminhos, né?
é um dos caminhos e eu acredito que é um dos melhores, né? Porque depois que eu comecei a saber que os problemas podem ser removidos sem precisar de nada químico, né? Isso foi para mim a melhor notícia que eu tive naquele ano, né? Que eu saber que muitas coisas a gente pode retirar através de técnicas e não usar medicamentos, né? Então, eu passei por muitos desafios. Um deles foi atender pessoas diretamente assim. Eu cheguei desconhecido lá no hospital da polícia. Eu estava querendo treinar, né? Na hora que, sei lá, eu vou no lugar onde tem muita gente que está doente, né? Então, eu fui no hospital da polícia e conversei com a diretora, expliquei o que eu fazia e tal, e consegui participar de palestras lá dentro. E através da palestra eu consegui um espaço para mim ficar atendendo as pessoas, os funcionários lá do hospital. Então, nesse momento, tanta gente que tinha, as pessoas tinham muitos problemas pesados, né? E eu fui vendo que através da terapia, muitas pessoas se recuperavam completamente de coisas assim incríveis, né? O resultado assim foi impressionante. Então, eu tinha fichinha lá, ia fazendo, eu passei praticamente ali no hospital da polícia 3 meses de atendimento. A partir dali foi que eu peguei muita experiência, né, para atender as pessoas. E as histórias são incríveis, né? Tem uma história que é bem interessante, que é bem particular, assim, que eu vou contar, que é de uma senhora que ela veio aqui. Ela tinha muitos problemas de coluna, ela já estava sem esperança, né, de se recuperar. Então a gente começou a fazer o tratamento. Aí, com esse tratamento, eu tive uma surpresa muito grande, tanto eu como ela, né, que a partir dali eu comecei a entender novos conceitos, né, que ela começou a visualizar muitas informações. Deixa eu ver aqui. George. Sim, vou continuar. Depois eu respondo aqui para o pessoal. Então, quando a gente começou a fazer a terapia, ela começou a visualizar vidas passadas dela. Aí E qual foi a nesse técnica que tempo, você aplicou nela? eu apliquei EFT, com Sei. a técnica da EFT. Então, ela começou a se ver em vidas passadas. E esse conceito, nesse tempo, eu não acreditava. Não acreditava que existia vida passada, nem nada. Então, foi um choque para mim, né? De repente, assim, encarar essa situação, né? Então, ela começou a se ver em várias vidas passadas. Ela via como ela tinha morrido e depois da morte dela. É como se tivesse faltando ela ver aquele trecho do que aconteceu depois que ela morreu, nessas vidas passadas. E cada trecho dessa que ela ia vendo, o que acontecia depois, ia acontecendo uma cura nela. Nossa. Ela ia ficando boa de uma coisa, um dos problemas que ela não conseguia curar de jeito nenhum na medicina tradicional, né? Ela tinha um problema na coluna, e nesse problema da coluna, ela se viu numa vida passada sendo atropelada por um carro, e o carro passava por cima dela, e depois, ela se viu, depois que aconteceu, o pessoal recolhendo ela e tal, ela ficou se vendo de fora, né? E aí, quando ela passa, cada sessão ela via uma vida passada dessa dela. Então, ela ia se vendo as coisas acontecer, ia se curando, ia desaparecendo aquele sintoma negativo dela. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho. Tem diferença entre a terapia que vocês usam? Tem várias diferenças, não é, Luciana? Isso. Mas A tudo FT é bem busca diferente da a, do. a cura. Sim. Então, chegou. Interessante que a história dela teve começo, meio e fim. Ela, depois de passar por várias informações de vidas passadas e observar o que aconteceu com ela, chegou uma hora que acabou. Ela disse: não tem mais nada, acabou, não tem mais, não está vindo mais imagem, não está vindo mais informação nenhuma para mim. Então, nesse dia em diante, ela parou uns dias de fazer as sessões, né?
e foi só me falando o que estava se passando, né? E ela foi falando que tudo que ela estava sentindo foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo e não, chegou um ponto que ficou 100% de novo. Não tinha mais nenhum problema daqueles que ela veio reclamar, né? E isso aí foi uma das coisas muito interessantes que eu presenciei. Você tem alguma Essa, história? essa, essa questão aí é porque, assim, cada terapia holística, ela tem, assim, né, tem suas finalidades e tem suas formas diferentes de se trabalhar, né? Mas Sim, toda sim. vai nessa busca de você ajudar, né? Trabalha com energias, né? Todas trabalham Sim. com a energia. Uhum. E assim, que eu posso falar aqui das minhas experiências foi quando eu fui atender uma pessoa, né, com as barras de Axis, né, que as barras de Axis, ela é uma ferramenta de expansão da consciência, onde a gente Uhum. toca em 32 pontos da cabeça com os dedos, né, com os dedos Sim. das mãos. Porque às vezes algumas pessoas pensam que a gente toca com alguma barra de ferro. Não, é com os Aham. dedos. E aí a gente vai trabalhar, vai liberar, né, através daquelas energias que estão bloqueadas, e essas energias elas vão sendo dissipadas, né, à medida que a gente vai tocando, vão sendo Uhum. liberadas, né, as energias que estão ali de crenças, julgamentos, emoções, né, alegria, tristeza, sexualidade, dinheiro, né, consciência. E Uhum. chegou uma pessoa para mim, né, e ela disse que já fazia um ano que ela não dormia, né? Que estava com problema de insônia porque ela estava vivendo um luto, né? De um Uhum. casamento de alguns anos e o marido faleceu, né? De um infarte. E Uhum. ela disse que praticamente todos os dias ela chorava, né? Ali de tristeza e não conseguia dormir, só dormia à base de remédios, né? E aí a Uhum. gente conversou bastante, ela falou, né, desabafou, e aí quando eu fui correr as barras dela, né, que a gente passou o tempo, ela já, assim, já sentiu, assim, um relaxamento muito grande, né, que as barras de Axis você relaxa bastante. Relaxa Muitas muito, pessoas é. até adormecem, né, passa a sessão Aham. toda adormece. Uhum. E acabou a sessão, ela acordou, né, disse que estava bem e tudo, foi embora, e depois, no outro dia, mandei uma mensagem para ela, ela disse que estava bem, aí na outra sessão, né, a gente foi, eu fui perguntar, né, como ela estava, e ela, assim, agradeceu muito, porque ela disse que fazia muito tempo, assim, que ela não dormia tão bem, né, e, assim, Uhum. que para ela, assim, valeu muito, e, assim, ela tinha chorado, mas não mais de tristeza, né, de saudade, né, e a gente Sim. vai observando, porque a pessoa chega de um jeito, essa mudança aí de consciência, essa expansão da consciência, a pessoa chega de um jeito e a partir do momento que ela vai recebendo, você vai vendo as mudanças. É num corte de Uhum. cabelo, é numa maquiagem, é numa forma de se posicionar, até Uhum. mesmo relatando as coisas em casa, né, as coisas que vêm acontecendo, né, é, no meu caso, depois que eu fiz o reiki, né? Com Uhum. uns meses, fazia já quase uns 3 anos, que eu tinha colocado um currículo e a pessoa me chamou para trabalhar. Então, assim, as coisas começam a surgir, né? As portas Sim. foram se abrindo para trabalho, oportunidades, e você, cada vez mais você vai se conhecendo e você vai liberando, né, várias crenças que você tem, vários pontos de vista, né? E aí, Sim. assim, uma coisa que eu aprendi com uma das técnicas, né, que o Luiz também pode confirmar, é Aham. essa questão da gente aprender, né, de honrar Uhum. nossos pais, né, de honrar Sim. os nossos pais, porque independente do que eles fizeram, do que foi, né, do que eles fizeram, Uhum. eles deram o maior dom que foi a nossa vida, né, e eu, assim, até eu conhecer
as práticas integrativas e as barras, assim, essa questão de saber das escolhas, isso para mim assim não tinha sentido, né? Depois que eu vi que tudo eram escolhas e que eu me abri para liberar e eu pude compreender, né? Essa questão de você honrar os seus pais, né? De você sair do julgamento, de você não se julgar e nem julgar assim o próximo, né? De aceitar os Sim, teus pais pelo que eles foram, porque não tem mais como voltar ao passado, né? Não tem mais sim. porque você está julgando e querendo saber por que que não fez ou por que fez isso ou porque não fez aquilo, né? E aí a gente aprende também, né, em algumas técnicas, a fazer esse trabalho de você honrar e reconhecer os seus pais, né? Para você Quem também. não honra e reconhece os pais, não tem sucesso na vida, né? Quem não Pois é, porque perdoa, não honra e reconhece os pais, não consegue sucesso na vida. isso, O isso. sucesso só aparece depois disso. O rapaz está E dizendo que depois só de outros falta a gente ir detalhes também, né? só falta a gente ir na Umbanda em alguns de vocês dois. Vai na gente primeiro, viu? Ó, ele quer saber o preço das consultas. Há muito tempo que eu estou A fazendo a gente minha pode, na a gente promoção. pode falar depois, quando a pessoa pode falar no privado, né? E a gente pode depois Pode falar falar, no conversar no direct. privado. Isso, no direct. Pode mandar para a gente que a gente fala o preço. Então, pode falar mais aí. Não, se alguém aí quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, Isso, podem fazer perguntas aí. Quem tiver alguma dúvida aí. Enquanto o pessoal não faz pergunta, deixa eu ver aqui lá. 8h42. Falta 15 minutos para concluir aqui a nossa live. Tem uma história bem interessante. Uma das, né? Teve uma moça que foi fazer um tratamento aqui também com a EFT, e aí ela tinha um problema de trauma de hospital. E quando ela era pequena, ela foi com a mãe lá no Valfredo Gurgel, né? No Hospital Valfredo Gurgel. A mãe estava se sentindo mal, e aí ela foi junto com a mãe. Ela era pequenininha, tipo 10, 12 anos, e a mãe levou ela junto. E o que aconteceu? Enquanto a mãe estava esperando um tratamento, vieram os médicos com um cara no meio do caminho, no meio do corredor, o cara passando mal, com um ataque cardíaco, e os médicos fizeram na frente dessa criança o procedimento de salvar a vida do cara lá, né? Massagem cardíaca, botaram choque no cara, fizeram tudo, e a criança assistiu tudo, né? Então, foi um trauma muito grande para ela, e ela não conseguia mais entrar em hospitais. E a partir da terapia do EFT, junto com a homeostase quântica também, não sei se você conhece a homeostase quântica, que é bem Não. interessante. Poucas pessoas conhecem a homeostase quântica. Então, eu utilizei essas duas técnicas e ela começou a visualizar aquela cena e tal, né? Que ela reviver aquela cena e através da EFT foi mudando aquele cenário. Quando a gente conseguiu zerar a informação, aí eu fui e falei para ela, como você vê aquela história que você passou? Aí ela diz, agora eu vejo somente eu com minha mãe na sala de espera e aquele cara que estava fazendo que aconteceu, aquele cara com aqueles médicos ali sumiram da minha mente. Ela, não existe mais eles lá na minha mente. E aí, a partir daí, foi resolvida a questão para ela. Entendeu? Nossa, incrível. E aí é incrível como muda, né? Como muda dentro da mente da gente a história, né? Verdade, verdade. E a partir dali o corpo dela já se modificou, a mente dela já mudou e ela superou 100% daquele trauma. E depois você teve contato com ela em um outro momento? Sim, sim. Eu sempre entro em contato com as pessoas que fazem o tratamento aqui. De vez em quando eu vou perguntando como é que tá, ainda tá tudo resolvido ainda e tal. E a maioria delas, vamos dizer, 85%, é uma taxa bem alta, sempre diz que está resolvido.
quando vem tratar outras coisas diferentes, né? Mas aquela mesma já estava resolvida e não volta mais. Porque O nosso é meu amigo está pedindo aqui o seu Instagram, Instagram. meu Instagram é Luciana F. Assis. Depois eu coloco aqui, né? Digito aqui para eles. Pronto, digite. Está faltando pouco para acabar, 15 minutos, né? 14 minutos. Pode falar. Estou digitando aqui. Aham. Bom, essa questão assim, a gente vai, né, para uma prática integrativa, com um terapeuta holístico, né, a gente resolve ali aquela situação, e aí chega um outro momento que surge alguma outra coisa e a gente procura, ou mesmo terapeuta, ou a gente procura alguma outra ferramenta, né. O importante é a gente não deixar de buscar, né, essa ajuda, né, de buscar esse apoio. E assim, existem hoje muitas ferramentas, né, hoje em dia tem muitas, já está mais divulgado, né, e aí Sim, assim, cabe as pessoas procurarem, né, o profissional, né, sim. alguma indicação, né, e conhecer, né, para ver se aquilo ali vai, vai dar certo para você, né? Aham. Pode ser Não é que porque a pessoa aconteça. foi numa técnica, né? Que deu. Pronto, vai numa técnica e não conseguiu o resultado. Não é por isso que todas as outras não vão servir, né? Às vezes a Verdade. pessoa tem uma barreira, um bloqueio que não funciona na primeira tentativa. Mas E se você também, for insistir, né, vai e também, melhorar. e também, às vezes, ali não é o momento, né? Ela não está ali preparada, não é o Sim, momento que ela está preparada ali para receber, né? Então, assim, exato. mais uma vez eu bato aqui na tecla que é uma questão de você escolher, né? A partir do momento que você escolhe e que você vai aberta para receber, qualquer técnica ela vai ser útil para você e você vai conseguir sentir essa mudança, né? Porque Uhum. são coisas que a gente usa na gente, né? E que servem para a gente e que com certeza também vai ser contribuição para muitas pessoas aí, está sendo e vai continuar sendo. Sim. E as pessoas têm que conhecer mais sobre isso, né? Porque ainda tem muita gente que não sabe nem o que é, né? Tem Verdade. gente que não sabe o que é, tem gente que tem preconceito, nunca provou de uma terapia dessas, né? E já fica colocando preconceito na cabeça sem conhecer nada sobre o assunto, né? Eu acho que a pessoa deve testar. É igual uma comida, né? Você não pode dizer que a comida não presta se você não provou dela, né? E essa questão do valor, acho que as pessoas elas não têm que estar preocupadas com o valor, né? Quanto é que vale sua Aham. cura, né? Não tá Sim, que tá presa a isso, né? E sim se preocupar com o resultado. sim. E o interessante das terapias é que o valor que você investe fica investido no seu corpo. Aquele benefício ali, ele não volta mais atrás. Se você trata uma ansiedade, aquela ansiedade que você desinstalou do seu corpo, ela vai embora, não volta mais aquela que foi embora no tratamento. Pode chegar outra nova, mas a antiga que a gente jogou fora, vamos dizer, o lixo que jogou fora, aquele ali não volta mais nunca. Né? Então a pessoa está fazendo um investimento na sua vida, né? Aquele padrão que mudou na sua mente, que você superou um trauma, uma fobia, um medo, aquilo ali é um padrão que fica tratado definitivo, né? Aquilo ali não volta mais a ser o que era antes. Então a pessoa tem que entender que é um investimento, né? Não é simplesmente uma coisa que você faz e a próxima semana está tudo de volta, né? Não é É. isso? As pessoas, assim, elas não questionam médicos, né? A medicina tradicional, Aham. né? E a Sim. terapia, ainda como ainda não tem ainda tanta divulgação, aí as pessoas já ficam com mais receio, né? Mas é justamente isso, é pesquisar, né? Ler sobre o assunto e se dar Uhum. uma oportunidade, né? E escolher. Sim.
E o principal também é você não ter muita expectativa. Você É vai verdade. para tentar resolver o seu problema e se você vem com muita expectativa, eu vou ficar curado numa sessão, eu vou ficar curado em 3 sessões, depois de 3 sessões eu não faço mais, porque senão não vai dar certo. Tem que insistir, né? Você vai insistindo, vai limpando, vai pesquisando, você vai se autoconhecendo e descobrindo novas coisas que você precisa resolver para poder ficar livre, né? Que É porque assim, muita gente na vai. verdade ela leva às vezes ela leva uma situação, né? Uma causa, mas daí à medida que aquilo ali vai liberando, vão surgindo outras coisas que nem Vão ela sabia, surgindo. né? Vão, Aham, né, sendo colocado para fora as coisas que ela não sabia, né? Que ali precisa ser aham. trabalhada. Isso. E o nosso corpo tem muita informação gravada dos ancestrais, tem informações emocionais, tem comportamentos negativos da família, né? Tem informações de vidas passadas também que precisam ser resolvidas. Então, não Verdade. é só assim que você vai, com 2 ou 3 sessões, resolver sua vida total com a terapia. Aí seria exigir demais, né? Então, às vezes muita gente vai, quer fazer só 2, 3 sessões e vai embora e desaparece de vez, né? E acha que a partir dali não tem mais o que mexer. Mas já eu digo o seguinte, que a vida da gente, se a gente for pesquisar, se for autoconhecer bem direitinho, uma vida é muito curta, é muito pouco para você conseguir tratar tudo. O que você Verdade. acha? Mas pelo menos boa parte a gente resolve, né? As urgências você consegue resolver mais rápido, né? E sempre tem os detalhes mais profundos que demoram mais, né? Mas a urgência, tipo assim, eu tô com uma dor insuportável, eu tô com um problema de coluna, eu tô com um estresse alto, isso daí você vai conseguir resolver mais rápido, né? Agora, existem Isso. outras coisas que você tem que se conhecer mais, tratar aquelas coisas mais profundas, né? Que é essa parte que eu digo que tem que uma vida só é pouco para você cuidar de tudo. A gente tem que, assim, a todo instante, né, tá nessa busca do autoconhecimento, né, fazendo essa reforma íntima e, e vai se ajustando e vai se melhorando, né, a cada dia. Tem aquelas recaídas também, porque a gente também não pode também tá se cobrando, né? Não é porque a gente Aham, fez uma terapia, ou então porque você é terapeuta, não quer dizer que você seja perfeito e que você não erre, né? A gente está aqui aham. num eterno aprendizado, né? Mas, assim, Diariamente, com cada pessoa que a gente aprende, né? a nossa principal função do porquê ser terapeuta é justamente assim, porque a gente sabe que funciona e a gente sabe que a gente pode ser contribuição na vida das pessoas, né? Uhum, exatamente. E por isso que a gente nunca desiste, né? Verdade, Porque a verdade. pressão é muito grande, né? A gente passa pelo uma pressão de iniciação aí grande, né? É. Aí, assim, quando estiver próximo de finalizar, eu gostaria de fazer uma oração aqui que é para alavancar o poder de cada um, a questão do sucesso, né? Pode fazer, porque falta só 5 minutos. Peraí, que agora eu preciso dos óculos. Aham. Então, eu vou pedir assim para quem quiser, quem escolher, que a pessoa feche os olhos para procurar meditar. É Uhum. uma oração para ativar o seu poder pessoal, o poder do sucesso, né? E aí Uhum. quem escolher, feche os olhos ou fique com os olhos abertos, não importa, apenas ouça e sinta isso no seu corpo. Então vamos lá. Uhum. Eu ocupo o meu lugar, meu passado me liberta. Eu honro e consagro cada parte minha. Eu incluo o que eu gosto e o que eu não gosto em mim e na minha família. Eu honro e consagro todo o meu sistema familiar. Eu honro cada pessoa que passou pela minha vida e aquelas que irão passar. Eu consagro cada experiência de vida. Eu fluo para uma nova realidade. Eu tenho sucesso porque honro tudo que faz parte da minha história. Eu sou quem tenho que ser a partir de hoje. Eu estou em harmonia com o todo. Eu respeito a minha vida
e toda a vida existente. Eu sou capaz de contribuir com a evolução do mundo. Eu tenho sucesso, abundância e prosperidade, porque isso me dá forças para seguir em frente. Eu amo, eu aceito, eu respeito. Gratidão, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês e por essa oportunidade de estar aqui e agradecer ao Luiz ao convite, né? Gratidão a Eu que todos. agradeço. Então, vamos ainda conversar um pouquinho até fechar a live aqui, que falta só, deixa eu ver aqui, falta 4 minutos, ainda tem mais um tempinho para a gente conversar. A gente pode fazer desses 4 minutos aqui uma experiência aqui para o pessoal melhorar também, né? Uma experiência para melhorar a respiração, uma experiência de terapia à distância, até a live fechar. Então, o pessoal que está aqui na rede, feche os olhos, se concentre na sua respiração, dá uma respiração bem profunda e dê uma nota de 0 a 10 na sua respiração, enchendo e secando o pulmão, certo? Enche o pulmão todo, seca, vê quanto está de 0 a 10, dá a sua nota, e agora vocês fecham os olhos, se concentram no pulmão, eu vou ativar aqui a energia para melhorar, tá bom? Se concentra aí, todo mundo junto. Melhora da respiração. 3. Pronto. Podem abrir os olhos. E aí, sentiu algo? Show, Luiz. Eu senti aqui uns arrepios aqui. Aí? Senti. Agora, Alguém mais sentiu? enche o pulmão, tá bem pertinho de fechar a live, daqui a pouco vai aparecer aqui. Enche de novo o pulmão, seca de novo e vê quanto melhorou a sua respiração. Dê a nota nova para ela, de 0 a 10. 10. Tava em quanto antes? Estava em 7. Em 7, ficou em 10, né? Conseguiu sentir um efeito no corpo? Senti, assim, eu senti a energia. Aham. A energia circulando, né? Isso. Pronto, muito bem. Não é interessante isso aí? Isso, muito. Aham. Essa é uma técnica que eu desenvolvi, que é chamada de intenção ativada. Essa técnica eu que canalizei há 2 anos. Maravilha. E ela serve para tudo. O que você quiser, você pode tratar através dela. E é super rápido. E a pessoa pode se auto-aplicar? Eu posso me auto-aplicar. E aplicar para outras pessoas. Uhum. E aí, quem tiver interesse depois de fazer esse tratamento com essa técnica e outras também que eu faço à distância, é só entrar em contato no direct ou então no WhatsApp e a gente vai conversando. Com a Luciana também, quem quiser fazer o tratamento com ela, entra em contato no direct dela. Tá faltando aqui 20 segundos para fechar a live. Vamos agora nos despedir de verdade, né? E agradecer a todos aqui a presença e amanhã eu vou fazer uma live somente com esses tratamentos à distância. Quem quiser participar, está convidado. Obrigado a todos. No mesmo horário, né?